Bom dia a todos. É muito bom, estarmos aqui nessa manhã para refletirmos sobre o Evangelho, porque ele é o nosso porto seguro, E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o último item desse capítulo, o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, nós observamos que o item anterior, nós vimos a caridade para com os criminosos. E no capítulo 12, a seguir, que vai ser estudado na próxima semana, é amar os vossos inimigos. Então, a gente observa que o Evangelho nos está convidando a refletirmos sobre essa lei de amor. E essa lei de amor, esse amor é um sentimento por excelência. E essa lei de amor, ela resume a doutrina de Jesus, E é o sentimento divino, e todos nós o possuímos dentro do nosso coração, essa centelha do fogo sagrado. Deus colocou em nós no momento em que nos criou. E esse germe, ele se desenvolve com a moralidade e com a nossa inteligência. E ele fala também desse amor, amar ao próximo como a nós mesmos, é o exemplo maior de caridade. Mas nós observamos que para nós é muito difícil entender esse amor pleno, porque nós somos ainda espíritos tão imperfeitos, Nós somos espíritos cheios de dificuldades. Nós não toleramos as pessoas, Nós não temos paciência. Nós somos cheios de melindres, Somos maledicentes. E estamos sempre andando na contramão da lei e atendendo às convenções terrestres em detrimento aos desígnios divinos. E o Evangelho está aí nos convidando a desenvolver esse sentimento de amor, desenvolver as virtudes, para que a gente possa desenvolver esse amor. E a gente só vai conseguir através da nossa vontade, em primeiro lugar, e do esforço que nós fizermos, para a nossa transformação moral. Enquanto nós não entrarmos no ritmo da lei, o que vai acontecer? Nós vamos ficar nesse vai e vem, reencarnando, e a dor sempre batendo a nossa porta. Até que chega um momento que a dor é tão insuportável que a gente sente a necessidade de melhorar de vida através do cumprimento da lei. E o Evangelho está aí nos convidando para a prática da caridade, da abnegação, de sermos benevolentes e indulgentes com o próximo. E Kardec, ele pergunta aos espíritos na questão 912, qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? E os espíritos respondem: praticar a abnegação. A abnegação é esse desprendimento, é esse altruísmo, é o sacrifício voluntário dos próprios desejos. Então, a gente tem que praticar essa abnegação. E Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele nos fala que o melhor meio de combater a predominância da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. Quando o espírito desce à carne, ele sofre a influência do corpo. Quanto mais inferior, mais se encontra preso às paixões. E o método mais eficaz desse combate é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. Ser abnegado em todos os seus trabalhos, abandonando o interesse próprio e vivendo a lei de amor e de justiça. O espírito é quem comanda a matéria, e não o contrário, não é a matéria que comanda o espírito. Compete a nós outros trabalhar
como almas abnegadas, construindo o nosso paraíso. De que forma? Abandonando as inferioridades, atingindo a vida livre e conhecendo a verdade. Aquele que pratica a abnegação aumenta seus valores espirituais e é capaz de sentir Deus comandando a sua consciência e o pulsar de Jesus no coração. Então, essa prática da caridade, da abnegação, ela é muito importante, né? Uma virtude que nós devemos procurar desenvolver como forma de ser caridosos com o nosso próprio próximo e com nós mesmos. E aí nós nos deparamos nesse item, né, que nós vamos falar hoje, que é se devemos expor a nossa vida, né, em risco em benefício de um malfeitor. E Kardec faz esse questionamento. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? E o espírito Lamennais, ele dá essa resposta, né? Ele dá uma mensagem respondendo a esse questionamento. E ele fala que essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida mesmo por um malfeitor. Então, a gente observa que a resposta dele é de acordo com o adiantamento moral, né? E Kardec pergunta aos espíritos, né, na pergunta 951, ele pergunta: o sacrifício da própria vida não é algumas vezes meritório quando tem como objetivo salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? E os espíritos respondem: isso é sublime, né, conforme a intenção. E o sacrifício da vida não constitui um suicídio, mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com bons olhos se ele é manchado pelo orgulho. Um sacrifício só é meritório pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem algumas vezes uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito às custas da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, pois constitui a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terrestre, pelo qual o homem tem maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado, realiza um sacrifício, né? Então, é meritório sacrificar a vida por alguém quando essa intenção for realmente, né? Essa for realmente a intenção, né? Porque tudo depende do sentimento das criaturas, né? Todos os nossos atos são julgados pelas intenções que os sustentam, né? Se eu estou ali com a intenção realmente de me sacrificar para ajudar o meu próximo, é meritório. Mas se eu estou ali, né, tendo uma segunda intenção, aí não vai ser um ato meritório. E como os espíritos falam, esse sacrifício nosso não constitui suicídio, porque Kardec, ele pergunta aos espíritos na questão 944, se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. E os espíritos respondem: não, só Deus tem esse direito, né? E o suicídio voluntário é uma transgressão da lei, né? E no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, nós temos ali o sacrifício da própria vida, né, que Kardec também faz dois questionamentos, no item 29 e no item 30.
Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil. E o espírito de São Luís, né, dá essa mensagem em 1860, respondendo que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre de terminar com a sua vida e, por conseguinte, há um suicídio intencional. Então, tudo é em nossa intenção, né? O nosso sentimento. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, né? Em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, aí vai anular o mérito do gesto, né? Porque eu estou com a intenção premeditada de buscar a morte. Então, esse mérito, ele é anulado, porque nós sabemos que o suicídio é um crime, é uma transgressão da lei. E no item 30, Kardec também pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida, tal procedimento pode ser encarado como suicídio? O espírito de São Luís dá a mensagem respondendo: desde que não existe a intenção, né, de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja certeza de morrer. Porém, perguntamos, quem pode ter essa certeza, né? Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se acha à frente de um canhão? Muitas vezes, a providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. E a gente vê muito, né, na televisão, vários noticiários, né, de quantas balas são desviadas, às vezes por um objeto que você está usando, uma caneta, né, um botão, ou na hora de atirar, né, o gatilho trava. Então, são vários, né, providências aí, né, para prolongar, como ele diz, a prova da resignação, né? E lá Menes, ele continua, né, nos dizendo nessa mensagem dele que o devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? Então, nós não devemos, né, em situações dessa, falar, ele é um miserável, tem que morrer mesmo, tem que ter pena de morte, né? Nós não devemos desejar o mal de ninguém, porque assim nós estamos entrando numa vibração negativa, né? E nós sabemos que nada é por acaso, nós somos livres e sofremos as consequências boas e ruins de nossos atos e de nossos pensamentos. E ele continua: é talvez de toda a sua vida passada, porque pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide e arrancai-o da sua condenação. Então esse homem que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. Né? Então, quem sabe uma atitude de você salvar alguém não vai fazer aquela pessoa mudar, né? E eles podem falar, fizeram uma coisa por mim que eu nunca faria por alguém. Quem sabe não vai ser o primeiro passo, né, para o adiantamento daquele espírito.
E depois de mais de 2000 anos, né, não é outra a diretriz. E o Evangelho, ele é claro em suas orientações, quando em face desse questionamento de Kardec se deve expor ou não a vida por um malfeitor, ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação. Então, esse homem que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: se pode salvá-lo, salve-o. Né? Então, é a resposta que veio de imediato a esse questionamento de Kardec. E a nossa atitude, né, diante de um criminoso deve ser de amor, de benevolência, né, de consolação e encorajamento, né? E se tivermos a oportunidade de salvá-lo diante da morte, não devemos desperdiçar, porque ele é tanto nosso irmão quanto o melhor dos homens. Ele também é filho de Deus, né? E sem a caridade das almas nobres, o malfeitor demoraria muito mais tempo para renovar-se. E o Espiritismo também, ele nos esclarece, né, sobre a continuidade da vida do espírito e demonstra que a gente demonstra sempre que a caridade ela deve falar mais alto, independentemente das qualificações das pessoas, pois a gente não pode prever, né, quais são as reações dos homens diante de um ato de amor, né? E a Revista Espírita de março de 1862, nós temos uma mensagem de Elisabeth de França, que ela nos diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos dado por Deus ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Vós deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas falhas que cometerdes contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem Deus, né, como conheceis, e será pedido menos do que a vós. Então, a quem muito foi dado, né, muito será pedido. Quem conhece os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Se fosseis cegos, né, não teríeis culpas, não teríeis culpa. Então, Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Quanto mais, né, nós temos conhecimento das leis, nós mais nos tornamos responsáveis. Então, a gente não vai cobrar de uma criança que ela tem o mesmo comportamento, né, do que um adulto, porque a gente sabe que ela não tem as mesmas experiências nem os mesmos conhecimentos. E Elisabeth de França continua a sua mensagem: não julgueis, meus queridos amigos, o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e necessitais de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que são crimes ante os olhos de Deus de pureza e que o mundo nem considera falta leves? Então, a gente observa que nós não podemos, né, não julgar para não sermos julgados. Nós não devemos julgar severamente os outros, né, a gente não deve julgar os outros tão severamente como a nós mesmos, né? Devemos julgar a nós severamente. E nós não temos
superioridade moral para julgar ninguém, né? Através das nossas várias reencarnações, nós não sabemos, né, quanto mal nós fizemos, né, a quantas pessoas nós prejudicamos, e a gente tem sempre se apoiar em Jesus. No momento, né, que foi apresentado a ele uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, né? E o que Jesus nos ensina? E na lei, naquela época, mandava apedrejá-la. Jesus fala o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, isso, né, esse ensinamento do Cristo, já mais de 2000 anos atrás, né, vale para nós, porque nós adoramos julgar o outro. Nós sempre estamos enfiando o dedo na ferida do outro. E toda vez que a gente pensar em julgar alguém, a gente lembra desse ensinamento do Cristo. Atire a primeira pedra, né, aquele que estiver sem pecado, né? E nós sabemos que somos espíritos imperfeitos e todos nós temos os nossos pecados. E Elizabeth, ela continua: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolo com que a acompanhais. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus Cristo também consiste na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercer essa virtude sublime para com muitas criaturas que não necessitem de esmola, mas que palavras amorosas e consoladoras encorajarão e as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, e eu ainda vos digo, nos quais reinará a grande fraternidade nesse globo. A lei do Cristo é que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas da bem-aventurança. Então, no mundo, né, superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que habitam esses mundos. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Assim, a ninguém desprezeis. Deus permite que grandes criminosos estejam em vosso meio, a fim de que vos sirva de ensinamento. Em breve, quando os homens forem conduzidos pelas verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão espalhados por mundos inferiores em harmonia com as suas inclinações. Então, tudo e todas as coisas, né, estão no controle do Pai. Não é por acaso que nós reencarnamos nesse planeta, no mundo de provas e expiações, e sim por nossa necessidade, né? E os espíritos ainda, né, que eles não se sensibilizam com a dor do próximo e que assinalam a sua existência na criminalidade, eles serão, né, exilados para mundos inferiores, e lá eles serão úteis, limando as arestas das suas próprias imperfeições morais. E ela encerra essa mensagem falando: a esse de quem vos falo, deveis o auxílio das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não se deve dizer de um criminoso: é um miserável, deve expurgar-se de sua presença à terra, a morte que lhe inflige é muito suave para um ser de sua espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo Jesus. Que dizia ele ao ver um malfeitor ao seu lado? Ele o lamentava, considerava um doente muito infeliz e estendia-lhe a mão. Na realidade, tal, né, não podeis fazer, mas ao menos podeis orar por esse infeliz e assistir o seu espírito nos momentos que ainda deve passar na terra. O arrependimento pode tocar o seu coração se orardes com fé.
Ele é o vosso próximo, tanto quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, a imagem de Deus perfeito. Assim, orai por ele, não o julgueis, pois não o deveis, só Deus o julgará. E Emmanuel nos fala, deixa eu achar aqui André Luiz, né, por meio da mediunidade de Chico Xavier, ele nos fala o seguinte, que somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. A questão, portanto, ela é categórica. Todos os espíritos estão destinados à perfeição e à felicidade. Daí, consequentemente, incluindo neste destino até mesmo os mais empedernidos criminosos. Então, todos, né, todos nós vamos chegar à perfeição. E, finalizando, né, no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade nos fala de duas grandes virtudes, o devotamento e a abnegação. O devotamento, né, é a qualidade ou condição que quem se dedica a alguém ou a algo, é a entrega, é o sacrifício, é a manifestação de amor. E a abnegação, como nós já vimos, é a ação caracterizada pelo desprendimento, pelo altruísmo, é o sacrifício voluntário dos próprios desejos. E ele inicia nos falando: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima põe o bálsamo que consola, confirmando aí, né, o valor da prece nos momentos mais difíceis. E ele nos esclarece: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essas verdades, em vez de reclamarem contra as dores e os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, o devotamento e a abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, mesmo diante das aflições, né, ninguém deve se acomodar a queixas e lamentações. Devemos continuar, enquanto a gente tenta resolver, né, as nossas aflições, no cumprimento dos deveres para com Deus, para consigo e para com o próximo. E tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, escreveu Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 12. Comentado por Emmanuel no livro Fonte Viva, ele aconselha no final da mensagem: movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Então, é só assim, né, que nós podemos sentir o que o Espírito de Verdade nos diz no final da mensagem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. O devotamento e a abnegação, eles sempre caminham juntos e estão sempre próximos da caridade, né? E que nós possamos, né,
desenvolver essas virtudes que o Evangelho nos ensina, desenvolver esse amor, né, que é de essência divina, que está abafado em nós por causa das nossas imperfeições morais que nós trazemos, mas que a gente possa fazer com esse germe, ele se desenvolva, né, para que a gente possa crescer, nos aperfeiçoar, né, e cumprir diariamente, né, os preceitos que o Evangelho nos ensina. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.